Grande tio Oscar, acho que a gente pode elogiar ainda mais a campanha de Palmeiras e Fluminense. Podemos elogiar a campanha do Flamengo também, mas no último duelo fica aquela sensação para o lado dos botafoguenses de que poderia ter feito mais. O Palmeiras andou no jogo durante 105 minutos, né? O Botafogo só se defendendo, só foi reagir depois que tomou aquele gol já na prorrogação e provou que poderia ter jogado para frente, né? Porque os 15 minutos finais ali ele deu um certo sufoco no Palmeiras. Se tivesse feito isso desde o primeiro tempo, talvez o resultado fosse outro, né? Mas assim, mérito total do Palmeiras que ganhou o jogo desde o minuto inicial de jogo, foi para cima, era tática, era para ganhar ainda nos 90 minutos, não conseguiu ganhar nos 90, mas ganhou na prorrogação e merecidamente está nas quartas de final. O Fluminense não tem nem o que falar, né? O Fluminense foi, para mim, foi uma. Só não foi a maior surpresa, porque no dia seguinte teve uma surpresa maior, né? Com o Al Hilal. Mas o Fluminense ganhou do vice-campeão europeu, né? Inter de Milão, que eliminou no caminho o Bayern de Munique, que atropelou o Flamengo, e eliminou o Barcelona, que foi também uma grandíssima surpresa, né? Era afinal ter sido o Barcelona contra o PSG, mas o Inter de Milão jogou água no vinho catalão e fez a final, né? Tomou de 5-0, mas chegou lá. Só perde uma final quem chega na final, né? É uma campanha que a gente tem que exaltar. A gente sabe que a temporada do Borussia não foi tão boa, mas a gente tem que lembrar que o Fluminense bateu de frente com os dois últimos finalistas da Champions League. É verdade. Então, é uma realidade que a gente não pode negar. O Botafoguense fica com aquela sensação: veio com a tática errada. Mas vale lembrar, vale ressaltar que contra o Palmeiras, dentro do Brasileirão, nessa mesma temporada, foi com esse meio de campo mais marcador, com uma trinca ali de volantes. E foi um time mais aguerrido, mais corajoso. Então, fica aquela sensação de que muito bem pontuado por você. Quando precisou, com aquele senso de urgência, mostrou que poderia ter ferido, poderia ter dado mais trabalho para cima de um Palmeiras. E o Flamengo fez o que ele poderia fazer, até mais. Tentar fugir desse confronto, justamente contra um time de primeira prateleira. O Bayern de Munique passou como segundo e não fugiu do confronto contra os rubro-negros, mas a gente sabe que quando vai de peito aberto, aquela sensação que assombra tanto os brasileiros, Fluminense entrou com aquela sensação de que não podia errar. Flamengo entrou com isso também. E quando você vai com o peito aberto, bateu de frente com um time para lá de estrelado, é um Bayern de Munique que aplica o que o Flamengo gosta de aplicar, o estilo de jogo dentro do Brasileirão, mas com muita qualidade e mais intensidade, né? É uma dinâmica e a gente tem simplesmente o Harry Kane que faz gol sem nem olhar para onde ele está chutando. Ele torto se posiciona já dominando para bater sem nenhuma chance para o Rossi. Não São precisa olhar, né? Sabe exatamente onde é que ele tá. Ele lembra nesse quesito, ele lembra muito o Ronaldo Fenômeno, que também, assim, sabia exatamente onde ele estava, onde estava o goleiro e onde ele ia chutar. Romário era um pouco assim. É uma qualidade de poucos, né? Mas o Bayern, assim, dominou o jogo, né? Eu acho que o Bayern puxou o freio de mão quando podia, quando viu que ele tinha que dar uma acelerada, ele dava uma acelerada e teve o jogo sob controle. Agora, eu vejo a diretoria do Flamengo criticando, né, o Felipe Luiz, que o Flamengo podia jogar um pouco mais atrás, um pouco mais cauteloso. Mas como é que vai jogar cauteloso se 10 minutos do jogo já está 2-0? Tem que ir para cima, tem que abrir o peito, né? Porque já começou tomando dois gols em 9 minutos. Então, o Felipe Luiz não tinha outra alternativa. O que me chamou a atenção negativamente do Flamengo também foi que o Arrascaeta não entrou em campo, né? Então, o camisa 10 que poderia fazer uma diferença, não fez. É aquela balança que a gente consegue até entender como é que um jogador que a gente vinha elencando, sem sombra de dúvidas, ele é um dos principais nomes dentro do futebol brasileiro, mas a gente nunca entendia por que que não vinha uma proposta para ele ir para a Europa. E a gente começa a entender um pouco. O físico sempre foi algo que assombrou o lado do Arrascaeta, vem sendo ainda um dos principais problemas, mas a gente tem também a certeza de que o Felipe Luiz vai ser realmente um cara que vai ter uma trajetória, se não for um dos melhores, vai ser uma trajetória de crescente, porque a gente sabe que precisa de tempo, mas as declarações dele já é aquela pessoa que sabe o que está fazendo, que sabe onde está se metendo. Ele falou, ele poderia ter jogado estilo Renato Gaúcho, que entendeu e montou um time espelhando, poderia ter jogado um pouco mais defensivamente, mas poderia também tomar gols de formas diferentes. E fez um jogo competitivo. Quando o Bayern de Munique abriu a brecha, o Flamengo conseguiu competir. Então fica um saldo positivo. Infelizmente,
aquela sensação é que fica, por que que o Benfica me resolve aprontar para depois perder de 4 do Chelsea? Vamos focar agora nos nossos dois representantes que eu acredito, assim, eu estou assim com mais que uma pontinha de esperança, até que um certo achismo, que Palmeiras e Fluminense podem fazer uma semifinal de Mundial e já garantir um brasileiro na final. Já pensou? Se o Fluminense é esse cara, é esse time do improvável, do inexplicável, que adora jogar realmente nas balanças desreguladas para o lado do futebol brasileiro, a gente encara umas quartas de final com balanças ali bem equilibradas. A gente sabe o Chelsea, sabe o poderio até de investimento do Al Hilal, mas é um momento de maior equilíbrio para os confrontos brasileiros. E eu também estou muito confiante, tá? Sim, vamos ver aí. Palmeiras e Chelsea, o primeiro jogo. O Chelsea é um time que jogou a terceira prateleira do futebol europeu, né? Foi campeão da Copa Europa, não lembro mais nem como é que chama o nome da taça que o Chelsea foi campeão, mas ele ganhou um campeonato continental de terceira divisão, digamos assim, né? Então, dos ingleses, ele está longe de ser um Liverpool, de ser um Arsenal e mesmo um City que nos deu essa surpresa toda contra o Al Hilal. E o Al Hilal é um time árabe, que tem excelentes jogadores que jogaram a Copa do Mundo, né? Tem o Koulibaly na zaga, tem o João Cancelo na lateral, tem o João Neves no meio de campo, tem os brasileiros que estão bem ali no ataque, o Marcos Leonardo e o Malcolm, e um goleiraço, né? O marroquino Bono. Mas é um time que está longe de ser um time de primeira prateleira. Então o Fluminense tem condições de fazer frente para o Al Hilal, assim como o Palmeiras, eu acho que é até um pouco superior ao Chelsea hoje. Aquela sensação de revanche para o lado do Palmeiras, quem sabe vingar aquele Intercontinental que perdeu justamente para o Chelsea, e a gente já viu um jogo equilibrado, perdeu por 2-1, se eu não me engano, e do outro lado tem o duelo que a gente tem chamado de cobras, né? Cobras do futebol. Renato Gaúcho se mostrando um estudioso contra um Simone Inzaghi que conseguiu devastar, conseguiu bater de frente contra um Manchester City de Pep Guardiola. Verdade, né? Ganhou, há um mês atrás estava ganhando o campeonato italiano, né? E um pouquinho depois está eliminando o Guardiola de umas oitavas de final de um mundial, levando assim a primeira vitória de um time árabe sobre um time europeu, pelo menos de primeira prateleira. Parabéns para o Inzaghi. E primeira derrota do City em intercontinentais, em campeonatos mundiais. Simplesmente a campanha de 34 gols favoráveis contra apenas 5 antes desse confronto. É um feito assim extraordinário. Não à toa recebeu o belo de um bicho ali. É troco para eles. Mas do outro lado da chave, acabou ficando, os times mais fortes acabaram ficando do lado de lá da chave, né? Que por sorte de Palmeiras e Fluminense só vão se cruzar numa eventual final. E o grande jogo é PSG e Bayern de Munique, né? Esse vai ser um jogaço de dois times de primeira prateleira que sobreviveram e estão nas quartas de final. Assim, para mim, é o jogo, como jogo de futebol, é o jogo mais esperado, né? Vamos deixar a nossa torcida pelos brasileiros de lado e vamos focar em grande jogo. Então, para mim, eu já estou ansioso pelo fim de semana. E caminha justamente para ser aquela cereja do bolo final, um brasileiro contra um europeu. Do outro lado, a gente já sabe que é garantido um europeu, porque tem esse jogaço. Para mim, são os dois europeus realmente favoritos. E do outro, tem um belíssimo duelo também de mais um confronto de final de Champions. Real Madrid que Exatamente. passou pela Juventus e agora vai encarar o Borussia. Resolveram jogar futebol, né? Vai ser assim, não é demérito nenhum para Real Madrid nem para Borussia dizer que o grande jogo para mim é PSG e Bayern de Munique, né? Vamos lembrar que Real Madrid e Borussia fizeram a penúltima final de Champions League, né? A final lá em 2024, no ano passado. Mas eu acho que PSG ou Bayern, qualquer um dos dois que vençam, eles estão um pouquinho acima de Real Madrid ou de Borussia. Então, para mim, talvez, né? Futebol se decide ali nos 90, mas o grande favorito para chegar na final e também para levar o caneco, vai sair desse jogo PSG e Bayern de Munique.